Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Família tá bem? Tá. Se você faz diálogos assim, pode ir parando por aí, porque hoje eu trouxe 10 dicas de como você pode fazer com que os seus diálogos fiquem muito melhores. Bora? Seja muito bem-vindo ao Ficção em Foco, e nesse canal você vai encontrar dicas de escrita criativa de uma escritora que já errou muito, mas se você for esperto, não vai precisar errar também. Você já escreveu diálogos dos quais você não se orgulha muito? Eu já. E hoje eu vou te mostrar os motivos pelos quais o seu diálogo não está funcionando e, muito melhor, te dizer como fazer com que eles funcionem. Mas já deixa o like, né, gente? Pelo amor de Deus, ou então eu vou ficar aqui conversando com você. Oi, bom dia, tudo bem? Até você deixar o like. Oi, bom dia, tudo bem? Deixou o like? Agora que você já deixou o like, vamos à primeira dica. Use o passado. O seu não, o do personagem. E quando eu falo de passado, eu me refiro ao background do seu personagem, aos estudos que ele teve ou não teve. Se ele é rico, se ele é pobre. Por que essas coisas importam? Porque elas influenciam diretamente na forma como seu personagem fala. Detalhes como dificuldade financeira e educação formal podem trazer muitas nuances pro jeito como essa pessoa fala. Pensa num personagem que nasceu numa casa muito grande e é muito rico. Com certeza ele não deve falar: "E aí, véi, beleza?", né? Provavelmente ele vai falar: "Lamentavelmente, eu não tenho disponibilidade para atendê-lo hoje. Podemos remarcar?". E um personagem sem muita educação formal ou de uma situação mais simples pode simplesmente dizer: "Cara, não dá, não tem tempo agora". E é aí que você vai pegar todas essas nuances, vai juntar tudo no diálogo e vai expressar dessa forma o jeito de falar do seu personagem, dando pra ele uma voz única. E é assim que você usa o passado do seu personagem na hora que ele vai abrir a boca. Dica número 2, personalidade. Sim, a personalidade do seu personagem tem total influência no jeito como ele fala também. Se ele é mais arrogante, se ele é mais tímido, se ele é mais extrovertido. Aliás, se você quiser saber mais como criar personagens usando temperamentos, eu deixei um vídeo lá nos cards pra você depois, tá? Mas assiste primeiro esse, depois você vai pra lá. Embora a personalidade dele tenha total influência no jeito como ele fala, você precisa explorar as suas camadas. Nem todo personagem é o que é e ponto final. Tanto que você precisa levar em consideração que esse personagem pode ser tímido, porém ele pode se sentir muito à vontade perto das pessoas que ele conhece. E talvez aquele personagem que fale pra caramba, quando chega em casa, ele simplesmente se cale. Talvez ele nem converse muito com as pessoas que estão à sua volta. E essas camadas ajudam a desenvolver o seu personagem. Suponha que alguém esteja elogiando o seu personagem e ele seja meio arrogante. Como ele vai reagir? Tá, valeu, eu já sabia. Agora, se o seu personagem for mais tímido, quando ele for elogiado, ele vai agir do tipo: "Obrigado", eu acho. E isso vai fazer com que o seu leitor se sinta um pouco mais próximo desse personagem, porque ele fala de forma real. Dica número 3, voz única. Como escritora, eu devo admitir que muitas das vezes eu me pego fazendo diálogos como se fossem uma única pessoa, porque eu sou uma pessoa só. E para evitar esse tipo de erro, você precisa conhecer profundamente o seu personagem, evitando dar o mesmo tom de voz para todos eles. Dá para variar, desde que você saiba que um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Um é mais sarcástico, o outro é mais engraçado. Um é mais seco e o outro é mais nem aí, sabe? Isso faz seu diálogo se tornar muito mais interessante. Imagine 2 personagens seus discutindo um plano, por exemplo, e o sarcástico olhe pro outro e diga: "Ah, claro, vamos todo mundo morrer, muito romântico". Já o outro mais pragmático pode dizer: "A gente pode tentar, mas para isso a gente precisa de um plano de fuga". Você sente a tonalidade de cada voz. Até porque quando você faz isso, o seu leitor começa a ler esses diálogos e você não precisa dizer "fulano disse", porque ele já conhece a voz desse personagem, ele já sabe quem tá falando. Essa dinâmica é muito útil quando você junta um grupo de pessoas, onde tem alguém mais engraçado que sempre tira sarro de tudo, ou outro mais sério que sempre traz todo mundo de volta pra realidade, e isso é muito legal. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva para não perder outros vídeos como esse que virão por aí, ok? E vamos para a próxima dica número 4, traços em comuns são normais, gente. Assim como nós temos 4 tipos de temperamentos, e se você escolher fazer 2 personagens com o mesmo tipo, é normal que eles tenham em comum a mesma característica, mas isso não significa que eles vão falar igual. Traços como o humor, por exemplo, eles podem ser expressados de forma diferente, ainda sendo humor. Imagine que nós temos aí 2 personagens sanguíneos, que são muito alegres, contam piadas, mas um deles é mais sarcástico que o outro. Ele pode contar uma piada do tipo: "Você sabe o que acontece quando o mago perde o chapéu?" Não? Ele fica descabeçado. E o outro pode responder: "Uau, que piada incrível. Acho que perdi um neurônio aqui." Entendeu o sarcasmo? Ambos são engraçados, porém, cada um com uma tonalidade diferente. Dica número 5, banalidades. Evite diálogos do tipo: "Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você, como está?" "Eu estou ótimo, obrigada."
Sim, evite isso. Eu sei que muitas das vezes você já ouviu dizer que os diálogos precisam parecer normais. Sim, falar bom dia e como está, obviamente é uma coisa normal. Porém, no diálogo escrito, isso cansa o seu leitor, isso é desnecessário, isso aumenta todos os custos, inclusive, do seu livro. É claro que você pode sim utilizar esse tipo de comentário, porém ele precisa ter um propósito na sua trama. Imagine a situação de que dois personagens estão numa casa e um deles acabou de se levantar e encontra o outro. Ao invés de falar, bom dia, tudo bem, como você tá? Dormiu bem? Use talvez você tá com uma cara horrível, como foi a reunião? Automaticamente você sabe que aquela reunião pode não ter sido tão boa pela cara da pessoa, não é mesmo? Ou talvez você possa usar essa banalidade para esconder um segredo do seu personagem. Imagina que ele tenha tido uma noite horrível, com pesadelos, e o seu livro precise desses pesadelos como parte da história. Aí sim essa banalidade vai funcionar, porque o seu personagem principal vai simplesmente responder, tudo bem, mas ele tá escondendo alguma coisa. Entendeu? Dica número 6, diálogo não é narrativa. Quando você escreve um livro, você passa o seu livro por revisão ortográfica, corrige aqueles errinhos que você comete lá com algumas palavras, algumas abreviações, mas o seu diálogo não é assim. Ninguém fala perfeitamente com a gramática excelente o tempo todo, e muito menos os seus personagens. Então, usar gírias, pausas, fragmentar as suas frases, usar abreviações são necessárias para que o seu diálogo soe natural. E assim você traz naturalidade para o seu diálogo. Dica número 7, leia o seu diálogo em voz alta. Se você for como eu, você vai sofrer um pouco no início, mas é essencial que você faça isso. Leia o seu diálogo em voz alta, interpretando o seu personagem. Se você identificar no seu ouvidinho que aquilo não tá soando legal, reescreva até ficar bom. Teste esses diálogos com seus amigos, com seus parentes, um amigo escritor. Peça a opinião dele. Isso tá legal? Não. Como eu posso melhorar? Pedir ajuda não é ruim. Eu sei que às vezes expor o nosso trabalho para as outras pessoas é muito difícil, principalmente na hora da escrita, porque depois que vai para o mundo não tem o que fazer. Mas enquanto você está escrevendo, você tem a chance de fazer com que o seu diálogo soe naturalmente desde que você teste. E é muito fácil, é só pedir para alguém te ouvir. Não quer falar com ninguém? Vai lá no chat GPT, digita o seu diálogo e pergunta, você acha que isso está natural? E ele te responde. Dica número 8, mostre, não conte. Sim, o famoso show don't tell. Mas como fazer isso em diálogos? É muito simples quando a gente pensa em narrativa, mas em diálogos parece que é mais difícil, mas não é. Por exemplo, você não vai dizer, eles eram amigos desde a infância, quando você pode usar diálogos cheios de memórias, de brincadeiras compartilhadas entre eles, de forma tão leve que vai envolver o seu leitor naquele diálogo. Imagina seu personagem dizendo, lembra quando você caiu na piscina com roupa e tudo naquela festa? E o outro responde, cara, não me faz lembrar disso, por favor. Você aqui revela que a festa foi legal ao ponto dele pular na piscina de roupa e o quanto isso foi constrangedor. Olha quanta coisa você trouxe em 2 frases. Dica número 9, diálogos expositivos. Evite-os, por favor. Eu sei que é tentador pegar a voz de um personagem e explicar as regras daquele mundo fantástico que você criou. Dizer as histórias por trás de tudo aquilo que você acha importante para sua narrativa. Mas isso não faz sentido a menos que você conte para alguém que não saiba o que está acontecendo ali. E de preferência faça isso ao longo de toda a sua história. Não use um diálogo apenas para dizer tudo, desembuchar tudo que está ali dentro, porque não é legal. Tá, alguns leitores fazem questão de ter tudo explicadinho e mastigado, mas você não precisa fazer isso. Imagina o quão errado você poderia escrever num diálogo do tipo, como você sabe, essas ruas têm mais de 200 anos. Como você sabe, ou seja, o personagem com quem este está falando já sabe. Você tá usando isso para dizer pro seu leitor que aquelas ruas têm mais de 200 anos. Talvez o jeito certo de fazer isso seja usar um diálogo inteligente. Por exemplo, eu nunca vou me acostumar com essas ruas. Elas têm o quê? 200 anos ou mais? Pegou? Dica número 10. Silêncio. Nem tudo precisa ser dito, isso é fato. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras, não é mesmo? Então pensa como uma pausa planejada pode criar muito mais suspense, muito mais mistério em volta do que está acontecendo. Imagina um personagem recebendo uma acusação e ele não nega. Muito pelo contrário, por exemplo, ele começa a desviar o olhar para o chão, morder os lábios. Ele é culpado e você não precisou dizer isso. Imagina uma discussão entre 2 personagens em que um acusa o outro de algo que ele fez. Eu sei que você mentiu. Pausa longa.
Quer saber? Eu acho que tá tarde. Legal, não é? Esse silêncio vai trazer tanto suspense pro seu livro que você depois vai me agradecer. E agora eu quero que você vá, comente aqui embaixo qual das dicas você gostou mais, qual delas você vai testar primeiro e, por favor, compartilhe esse vídeo com aquele autor que você gosta muito. E aproveita para assistir esses outros vídeos que eu vou deixar aqui nos cards, porque dicas de escrita aqui nesse canal tem de monte. Agora eu tô indo. Tchau! Beijo. Fica com Deus, tá? Manda beijo pra família. Tá? Ok. Bom dia pra você também. Bom trabalho, tá? Boa segunda-feira. Bom fim de semana, tá? Tchau. Tchau!